Em um lugar do Oriente Médio, a câmera sobrevoa uma faixa de terra estreita, onde montanhas escuras encontram desertos silenciosos, enquanto uma linha artificial traça um limite que parece mais uma cicatriz do que uma fronteira. Um mapa surge lentamente, destacando o ponto em que 3 mundos se encostam e se recusam a conviver, revelando uma tensão invisível que molda decisões militares e acordos diplomáticos. No centro desse encontro, uma pergunta silenciosa se levanta. Por que esta fronteira específica produz um padrão de conflito que atravessa séculos sem desaparecer? Atravessar essa linha é como entrar em uma memória antiga, onde batalhas esquecidas, migrações forçadas e promessas registradas em pergaminhos se sobrepõem como camadas de um mesmo solo. Quando exploramos essa região, percebemos que ela não é apenas um divisor político, mas o cruzamento de narrativas que influenciam desde caravanas antigas até drones modernos. A história registra que impérios avançaram e recuaram justamente aqui, como se algo maior do que a ambição humana estivesse sempre guiando o movimento das fronteiras. Escavações recentes encontraram vestígios de fortalezas que datam do período dos reinos bíblicos, revelando inscrições que mencionam rotas comerciais essenciais para a sobrevivência e controle territorial. Essas descobertas mostram que quem dominava esse corredor não controlava apenas terras, mas a passagem entre culturas que disputavam recursos, crenças e influência. Nos registros antigos, essa mesma faixa aparece repetidamente como lugar de encontros tensos entre povos que defendiam não apenas território, mas identidades profundamente enraizadas. Em mapas modernos, a fronteira continua marcada por operações militares, vigilância constante e acordos frágeis que mudam conforme a pressão internacional. A arqueologia confirma que esse ponto sempre foi disputado, como se estivesse no centro de uma rede de forças maiores do que apenas interesses estratégicos. Em textos antigos, há menções a conflitos que ultrapassam a esfera humana, descrevendo príncipes e potestades associados a regiões e impérios, indicando uma dimensão invisível que influenciava relações entre nações. Quando conectamos esses registros ao presente, percebemos que os padrões não se repetem por acaso. Eles seguem uma lógica profunda que desafia explicações puramente geopolíticas. A fronteira atual, marcada por muros postos de vigilância e tensões diárias, espelha antigas linhas de disputa que já apareciam em relatos de cronistas persas e hebraicos. É como se o passado insistisse em ressurgir. Lembrando que essa região é mais do que um mapa. É um palco onde decisões ecoam muito além das suas montanhas. Em escavações próximas a essa área, arqueólogos encontraram fragmentos de cerâmica que revelavam comércio entre povos que, nos textos antigos, viviam em constante conflito. Esse detalhe indica que rivalidade e cooperação sempre caminharam lado a lado, como se a fronteira funcionasse não apenas como divisão, mas como ponte obrigatória entre mundos diferentes. Hoje, satélites registram movimentações militares quase diárias ali, enquanto analistas tentam entender por que essa pequena faixa concentra riscos desproporcionais ao seu tamanho. No entanto, para quem examina a história longa, a resposta parece mais clara. Esse ponto sempre foi gatilho de transformações que reconfiguram o panorama regional. E talvez seja justamente essa repetição que aponta para um padrão maior. Um desenho invisível que atravessa milênios e insiste em se manifestar. É nesse momento que entendemos que investigar essa fronteira não é apenas olhar para a política internacional, mas para um tabuleiro onde forças culturais, históricas e espirituais se entrelaçam. E se você sente que compreender essas camadas ocultas pode ajudar não apenas a interpretar o mundo, mas a interpretar a si mesmo, talvez este seja o momento de conhecer o Flipbook. As palavras têm poder, que conecta neurociência e sabedoria antiga para fortalecer seu propósito. O link está fixado nos comentários. Ao continuarmos a análise, percebemos que cada avanço e recuo militar nesta área parece reproduzir relatos de crônicas que mencionam disputas quase idênticas. Essa simetria entre o antigo e o moderno sugere que a região opera como um ponto de convergência, onde crenças, memórias e ambições colidem repetidamente. Estudos comparativos mostram que as rotas que passam por ali seguem caminhos que surgiram antes mesmo da escrita,
conectando civilizações que hoje deixam apenas ruínas. Arqueólogos identificaram marcas de incêndios sucessivos em camadas do solo, indicando destruições periódicas que coincidem com registros de confrontos mencionados em textos clássicos. Esse ciclo de destruição e reconstrução reforça a percepção de que essa fronteira é mais do que um limite geográfico. É um lembrete contínuo de como fronteiras podem carregar memórias profundas, moldando comportamentos e decisões sem que percebamos. Ao observarmos imagens de satélite, percebemos que novas bases militares ocupam locais surpreendentemente próximos a fortificações antigas, como se ambos respondessem as mesmas pressões estratégicas. A repetição de padrões geopolíticos indica que a região continua sendo um ponto-chave para quem deseja influenciar o futuro do Oriente Médio. Mas quando revisitamos registros antigos, descobrimos que as disputas tinham raízes em questões muito mais amplas do que simples controle territorial. Elas envolviam identidade, herança espiritual e a sensação de que o destino de povos inteiros dependia dessa faixa estreita. Esses paralelos sugerem que compreender essa fronteira exige mais do que mapas. Exige sensibilidade para enxergar o que está por trás dos movimentos aparentes, porque apenas talvez o padrão mais importante seja aquele que conecta pensamentos, escolhas e narrativas ao longo dos séculos. Espero que esta jornada tenha ampliado sua percepção sobre como antigas fronteiras moldam decisões atuais. E se desejar aprofundar o poder das narrativas na sua própria vida, considere conhecer o Flipbook. As palavras têm poder. O link está no comentário fixado.